E aí, meu povo? Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, estamos tentando fazer live lá no lá no Instagram do Breno, mas não tá dando. Não está conectando. Eu fui convidada pelo Breno Santos para estar lá com ele no Instagram dele, falando sobre os reflexos trabalhistas e previdenciários do acidente de trabalho. Só que não está conectando lá, nós vamos tentar facilitar a nossa vida. Convidei. Opa, pra mim apareceu. Para mim também, funcionou, hein? Acho que o problema do Instagram é comigo, hein? Olha só, gente. Gente, eu sou convidada dessa live, tá? Nós só invertemos aqui os papéis porque não tá funcionando lá. O Instagram tá bugando a gente lá no Instagram do Breno. Então nós vamos fazer a live por aqui, né, Breno? Vamos por aqui mesmo. Importante a gente bater esse papo aí. Então, gente, vamos subindo muito coração aí. Quero ver todo mundo compartilhando essa live. Convide aí um amigo para vir assistir. Vou fixar o tema aqui, né? Vou mandar os Deixa eu colocar convites aqui aqui. também. Reflexos do acidente, reflexos trabalhista e previdenciário do acidente de trabalho. Vou fixar aqui o tema. E fixou. Então, Breno, fala um pouquinho de você pra gente, né? Porque aqui no meu Instagram o pessoal já te conhece, então conta aí pra Vamos gente um inverter, pouquinho de né? você. Então, eu advogo já há 8 anos, né? Especializei nessa área. Na verdade, a ideia inicial era ir pelo caminho do direito administrativo, né? Mas o Hum. previdenciário foi ficando, e aí eu terminei, em vez de especializar em administrativo, especializei em previdenciário, e ele terminou que ficou de vez, né? Hoje o escritório ele é totalmente virtual. A gente, há um ano mais ou menos, a gente teve um probleminha com a que a gente alugava, né? Não com o locador, né? A gente não teve nenhum tipo de problema assim, em relação ao contrato, mas a sala foi arrombada, né? Questão de assalto, essas coisas. Nossa! A gente colocou, até chegou a colocar um sistema de segurança, mas aí tipo, ficou aquela apreensão, né? E aí a gente resolveu pivotar geral, assim, né? Não, vamos transformar esse negócio em digital. Aí na cara e na coragem, né? Porque a gente ainda não sabia muita coisa, como é que ia funcionar. Já tinha estudado algumas coisas, né? Mas não sabia ao exato, ao certo, assim. Aí vamos embora, vai dar certo. E tem Ah, vai funcionado, sim, se Deus quiser. tem funcionado. E Que aí bom! nisso já tem um ano que a gente está Hoje é assim. tema de uma live, hein, que a gente pode fazer aí, falando Olha, sobre vamos, essa transição aí, ó, do espaço físico, né, por virtual, principalmente agora aí nessa pandemia, que o povo teve que não é? aprender na marra, né, a Vamos trabalhar fazer. virtualmente. Eu aprendi na Vamos marra um sim. ano E hoje atrás, nós né? vamos Quando a pandemia falar. chegou, Você já estava. já tá Você já engraçado, estava. porque na época eu fui convidado para fazer uma palestra na faculdade aqui justamente sobre empreendedorismo jurídico, né? E aí eu comentei lá sobre essa possibilidade, só que eu não adotava ela porque já tinha um escritório mesmo. E aí pouco tempo veio essa situação. Mas vamos lá para o nosso tema? Vamos para o nosso tema. Reflexos trabalhistas e previdenciários do acidente de trabalho. Eu achei super interessante quando você me propôs esse tema. Eu ainda não tinha batido um papo assim aqui, a gente já fiz algumas lives, mas não tinha falado sobre esse tema e achei muito legal, né? Porque principalmente nós tivemos aí algumas mudanças, né, com essa questão aí do acidente de trabalho e eu achei bem legal a gente abordar, né?
Eu vou fazer igual a gente combinou, né? Eu ia Vai dar lá, uma pode introdução começar, pode e puxar o aí a carro e a gente gente vai. vai tocando aí, né? Então, gente, o acidente de trabalho é aquele provocado, né? Ocorre pelo exercício do trabalho, né? Então, ele pode, o segurado, o trabalhador, ele pode sofrer uma lesão que o incapacite para o trabalho, ou então pode ocorrer também, algumas vezes, um acidente de trabalho que leve a óbito, né? Temos, então, essas vertentes aí. O X da questão, né, que tem acontecido é o seguinte: hoje, depois de algumas mudanças aí que tiveram, né, o acidente de trabalho, assim, esqueci de mencionar uma coisa. Além dessas doenças ocupacionais, ou então aquele acidente que ocorre durante o exercício do trabalho, existe também algumas doenças que são consideradas como doenças ocupacionais, doenças profissionais, que são equiparadas aí ao acidente de trabalho, né? Aí como que isso é feito? Através da perícia, né? O INSS, ele vai verificar, né? Existe um rol aí também, mas não é uma questão taxativa. Depende muito do local de trabalho, de como o trabalho é exercido, né? Para haver essa equiparação. Né? E nós tivemos aí também, né, através da MP 905, algumas modificações, né, do contrato verde-amarelo, que até foi revogada. Na época, ela deixou de considerar um dos acidentes, que era aí por equiparação, né, o acidente de trabalho, era o acidente de trajeto. Ela tinha deixado de considerar o acidente de trajeto como acidente de trabalho, e no dia 20 de abril, né, essa MP ela foi revogada, então o acidente de trajeto ele voltou a ser considerado acidente de trabalho. Então aí já é mais um outro ponto aí que causou muito questionamento, um dos questionamentos que tiveram aí quando teve essa MP, essa questão aí também do acidente de trajeto e tal, e agora essa MP ela sendo revogada, teve um novo texto, então tivemos reflexos tanto trabalhistas como previdenciários, né? E aí, o que acontece? Com isso, volta lá naquele rol lá dos equiparados a ser considerados aí acidente de trabalho. Quer Dani, complementar? sabe uma discussão bem interessante que a gente travou num grupo aqui, um grupo que eu tenho só de advogados, né? O acidente de trajeto, né? Ele ocorrido durante a vigência da MP, que tinha revogado o acidente de trabalho. Ele agora, como é que fica a situação? Né? Porque a Isso aí vai MP dar pano pra manga. vai dar muito pano para manga, né? A MP ela foi revogada. Porque foi um período muito curto, né? É É, isso que a gente às vezes enfrenta, essas dificuldades às vezes que a gente tem, tanto no trabalhista quanto no previdenciário, é que às vezes a durabilidade, às vezes, de uma MP, de alguma, ela às vezes é curta. E aí, como fica aquele período? Aí de tanto a tanto, você não aplica. Aí depois teve a MP, aí você tem que é. aplicar. E a partir de 20 de abril já não aplica mais. Aí a gente tem que pensar, raciocinar, entender como que a gente pode fazer, né, para trazer o melhor benefício para o nosso cliente. Por quê? Nós sabemos que a caracterização de um acidente de trabalho, ela gera benefícios trabalhistas e previdenciários. No caso do trabalhista, é aquela questão, né, do recolhimento do FGTS durante o período do afastamento, a estabilidade ao retorno do trabalho lá, que a lei a 8.203 também prevê, de 12 meses. E os reflexos previdenciários que a gente vê, assim, que eu acho que é o mais nítido hoje, que é assim, um dos problemas também que a gente vai enfrentar, além desse aí que você falou, é no caso de um acidente de trabalho que gera morte. O trabalhador morreu, faleceu. E aí, a não caracterização
do acidente de trabalho, nessa pensão por morte, ela vai ter um impacto muito grande. Porque a pensão por morte, ela teve aquela redução, né? Foi lá para baixo, né? Além da emenda constitucional 103, já trazer aí uma média de uma redução aí hoje de 15% de cara. Porque era os 80% dos maiores salários para a gente chegar à RMI, né? A renda mensal inicial. A gente calculava os 80% dos maiores salários, excluindo os 20 menores, chegava ali na RMI. Hoje não, tem que calcular 100%. Só aí já dá uma redução mais ou menos, uma média de 15% no valor do benefício. E aí, quando a gente pega uma pensão por morte e que não é caracterizado um acidente de trabalho, a pensão por morte ela vai ser o quê? 50%, a cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. E se for um acidente de trabalho? Se for acidente de trabalho, é a exceção, né? Então, vai ser 100% ali do valor da RMI. Então, olha a diferença aí que a gente tem. Então, hoje, a gente tem, assim, vertentes que a gente precisa estudar para a gente conseguir possibilitar ao segurado o recebimento do melhor benefício. Se a gente não tiver, igual essa questão que você falou aí do acidente de trajeto, como é que vai ficar essa questão aí, esse período da vigência da MP? Isso né? é As uma pessoas discussão que a gente estava tentando concatenar as ideias, né, nesse ponto, porque assim, a MP, se ela não for aprovada, né, a gente tem aquela questão de retornar os efeitos da lei antiga, de resolução, né, do legislativo sobre como que vai ficar o que aconteceu durante aquele período. E às vezes é esquecida a lei de introdução às normas brasileiras, né, que tem a questão de que não é possível a sim. repristinação de uma norma. Então, como é que fica toda essa situação, né? Eu achei interessante a questão de abordar logo a pensão por morte. Eu sempre falo para o pessoal assim, previdenciário é uma matéria de detalhes, né? Sim. Então, se você perde esse ponto de que é ou não um acidente de trabalho, o prejuízo para o cliente ele pode ser muito grande. Você tira ele de 100% aí para começar a brigar por cotas, né? E o prejuízo é muito grande, como você estava explicando. Então, o advogado tem que estar sempre atento aí a todos esses detalhes. E é o que está acontecendo na legislação, né? Esse com certeza vai ser um tema que vai dar pano para manga, vai gerar prejuízo para muita gente, né? E o advogado que não estiver atento vai perder, né? Ele vai causar dano para o cliente dele. E com certeza É porque ninguém muitas quer. das vezes as pessoas ela têm assim uma impressão errada do previdenciário. De que, vou atuar no previdenciário, então eu vou estudar 8.213, 8.212, e ó, E tô tá ok. bacaninha, tô sabendo de tudo, e simbora que eu vou arrasar, né? Mas não Dou- é por aí, Não é por aí. Dou entrada né? lá no meu INSS, né? Clico os botãozinhos e tá tudo ok. Não é desse É, jeito. isso aí, mas não é porque é igual às vezes aquela questão de um planejamento previdenciário, alguma coisa. Ah, vou comprar um programa de cálculo, né? E aí vai ficar show de bola. Mas o que que Bacana. adianta você ter o programa e se você não sabe alimentar o programa? Se você Não não sabe sabe a identificar os erros no legislação, CNIS, isso, aí não né? adianta nada. Às vezes pode chegar uma pessoa, né, para poder com a documentação, até mesmo que a gente estava falando aí do reflexo aí na pensão por morte, e que ela não tem conhecimento disso aí. De que, meu marido morreu, né, ele trabalhava no caminhão, não sei e tal, e aí, mas morreu, foi fazer um serviço por fora, uma coisa assim, não entende. Às vezes a gente, quando no decorrer da história ali, aquela coisa toda que passa-se a entender, e aí é onde entra ali o entendimento da legislação, o entendimento das brechas, né, do que a gente consegue aplicar para possibilitar, porque aí esse cliente, se ele não tiver, morreu com um acidente de trabalho, vamos colocar assim, faleceu. Acidente não foi caracterizado acidente de trabalho.
né? Vamos colocar as duas hipóteses aqui para o pessoal entender. Não sendo caracterizado, o que vai acontecer? Se ele estava trabalhando, ele não era aposentado, correto? Se ele não era aposentado, a base de cálculo dele vai para quê? Para aposentadoria por incapacidade permanente. Vai fazer RMI, vai fazer o cálculo da aposentadoria que ele teria direito, e daí, aí já vai ter 3 reduções, né? A redução lá na RMI, a redução na aposentadoria por incapacidade permanente, que é usualmente conhecida como aposentadoria por invalidez, né? E aí depois nas cotas lá, né, da pensão por morte. Então, olha como que vai ter uma redução do benefício dessa segurada, dessa viúva, vamos colocar assim, né? E aí, no caso, sendo caracterizado o acidente de trabalho, né, ali da RMI, vai fazer o cálculo e aí ela vai receber vai ter uma redução? Vai sim, a gente está lidando com isso. Não temos escolha. Não, então, mas vai ser uma redução menor. Então, é muito importante que a gente entenda isso para poder explicar isso para a pessoa, para o cliente, ele entender e possibilitar, né, esse recebimento. Porque o INSS não vai fazer isso por conta própria. Apesar de que a instrução normativa diga que deve, né, mas a gente vê que na prática, na verdade, não tem nem corpo, né, nem funcionário suficiente para isso. A defasagem de funcionários do INSS é muito grande. O servidor, por mais que ele tenha boa vontade, ele não consegue orientar todo mundo, pegar e analisar tudo com calma. É humanamente impossível. Né? Quem frequenta a agência do INSS vê como é que é o estado de trabalho, a situação de trabalho. Semana passada eu estava falando com o Valdir, até na live também eu fiz esse mesmo comentário. Aqui a gente tem uma agência que quando você entra tem 3 funcionários. Um pega o documento, o outro escaneia, o outro confere se é... Entendeu? Imagina a quantidade de gente que tem para eles atenderem, se eles vão conseguir fazer uma boa prestação de serviço. Né? Vamos, falando da pensão por morte... Vamos falar do trabalhista? Vamos puxar para o trabalhista, então. Consequências aí, as mais comuns que a gente pode ter, né? Principalmente que dói no bolso da empresa. Ter que pagar dano moral, dano estético e pensão. Né? Isso vai ser avaliado em cada caso específico. Né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia, vou entrar, vou morrer de ganhar dinheiro. Né? Algumas pessoas... lógico que é uma situação que ninguém quer, sofrer um acidente de trabalho é uma situação traumática muitas vezes, mas tem aquelas pessoas que querem aproveitar isso para poder também tirar um dinheiro da empresa. E aí entra com aquela ideia, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico agora, vou receber uma pensão, não vou trabalhar mais. Não é bem dessa forma. Lógico, tem que ser avaliado. Né? Existem empresas e empresas, né? A gente vê muita empresa séria aí que cuida do trabalhador, mas tem empresas que não cuidam da forma adequada. Essas vão ser penalizadas de forma drástica, né? As indenizações, principalmente quando a gente costuma ter muita recorrência desses acidentes, as indenizações tendem a subir. Os juízes eles veem a recorrência disso, né? E aí começa a aplicar com uma forma coercitiva para ver se a empresa começa a adotar as medidas de segurança. Eu vou puxar um pouquinho para o previdenciário de volta, tá? Mas a gente volta para o trabalhista. Além dessas medidas judiciais em relação à indenização, ficando só na indenização especificamente, do lado previdenciário também tem a questão do SAT e do RAT, né? Então, elas já pagam a alíquota, a Lei de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e essa alíquota, não é que essa alíquota específica do SAT vai variar, mas o RAT ele pode ter uma variação aí de 0,5% a 100%. Quer dizer, uma empresa que tem uma folha de pagamento muito grande, de trabalhadores expostos à situação de risco, aumentar 100%, quer dizer, dobrar o percentual dela, vamos supor que é uma empresa que já paga 3%, vai para 6%, né, o pagamento das contribuições para a prevenção de acidente de trabalho, de meio ambiente. Então, é um prejuízo muito grande. Você começa a somar isso, vou pagar dano moral, vou pagar dano estético, vou ter um aumento da minha alíquota de contribuição para acidente de trabalho e riscos ambientais. Começa a ficar uma conta pesada para o lado da empresa. E para o trabalhador, com certeza, é um prejuízo inestimável, né? Principalmente quando eu já vi muitos casos, por exemplo, de amputação. Cara, é uma coisa assim, inestimável. Você perder um órgão, você ficar numa situação que realmente não consegue mais
trabalhar, e aí vai ter que, de repente, receber uma aposentadoria por invalidez ou ficar recebendo auxílio-doença, sabe-se lá por quanto tempo. É um prejuízo muito grande para o trabalhador. Além da questão física, tem a questão psicológica, né? Eu vejo muitas vezes a pessoa Sim, chega, eu já estou há 8 anos que eu não consigo trabalhar, pelo amor de Deus, não dá para fazer nada. E, cara, é com o médico, infelizmente. E nesse ponto específico é com o médico. Né? O que me cabe é orientar quais são as suas melhores opções jurídicas, mas com base no laudo médico. Jamais a gente vai dizer, não, volta a trabalhar. Lógico, se tem a vontade, tudo bem, busca os meios, mas os meios eles são pelo tratamento médico. Mas voltando para o direito, riscos ambientais gera com certeza uma sobrecarga financeira para a empresa, né? O pagamento dessas indenizações, e também pode acontecer do pagamento de pensão para o próprio trabalhador, né? sim. Constatado ali que ele realmente não vai mais poder voltar a trabalhar de modo nenhum. A gente tem muitas decisões já, é bem tranquila essa questão de que o recebimento da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença previdenciária, ele não exime a empresa de pagar a pensão. Então, é mais um fator que vai pesar na conta, né? E também as ações regressivas, né? Bem Sim, tranquilo, sim. o artigo 120 ali da lei, o INSS, ele sempre avalia essas situações e ele cobra centavo por centavo, com juros, correção e tudo mais que tem direito. Quer complementar? Não, você estava falando aí da questão, né, do SAT, a gente tem um monte, né? SAT, FAPT, FAP, RAT, CAT, dessas É, siglas todas que deixa a gente louco, né? Você estava falando aí dessa questão do SAT, e eu lembrei a questão do nexo, né? Nexo técnico epidemiológico, o NETEP, né? isso. Que dependendo que agora, né? Dependendo, agora não, desde 2010, né? Que nós estamos falando assim, a gente acaba falando como se fosse atual, mas não, desde 2010 aí, isso passou a ter um outro peso, né, em relação para a empresa, porque o FAP, né? Como é que fala, gente? Essas siglas deixam a SAT, gente RAT, louca. GIORAT, tem um monte. Tati, então, ele é um multiplicador, ele veio para poder melhorar o ambiente de trabalho, né? E aí, vamos supor, quando ocorre um pedido de auxílio-doença e a empresa não abre a CAT, mas houve o pedido de uma caracterização como acidente de trabalho, mas a empresa não abre a CAT. O que que o perito, o médico, o perito do INSS, ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cruzar os dados aí, né? Do CNAE, lá onde tem a numeração, o identificador da empresa, com o NIT do segurado, com o CID da doença, que foi pelo laudo do médico do trabalho, né? Para poder cruzar essas informações e aí verificar, né, se é uma doença que está relacionada ao ambiente de trabalho. Por quê? Existem aquelas doenças, né, que a gente já tem por conhecimento, né, às vezes determinada área, determinada empresa tem a probabilidade de gerar uma doença X ao trabalhador, né? Existe, mas só que tem aquelas outras, às vezes cada pessoa ela é diferente. Então a pessoa às vezes pode desenvolver uma doença não tão comum, mas também pelo exercício do seu trabalho. E aí como que é feito? A lei não prevê essa doença lá, não tá, né? Como que vai fazer? Eu vou ficar no prejuízo? Não. Então às vezes que aconteceu? Houve através da inclusão desse artigo aí, né, do nexo tecnológico, técnico, ele veio para possibilitar essa questão de poder fazer essa ligação aí, e também porque depois disso, o FAP ele pode ser aumentado, a alíquota lá no SAT, né? Pode ser aumentada essa alíquota, por quê? As empresas que tiverem o maior índice de acidentes e acidentes
graves, né, lançados lá numa subclasse que tem lá no CNAE, elas irão pagar uma alíquota maior, que é isso aí que você falou. Às vezes essa alíquota ela pode, né, ser majorada. E aquelas pessoas, aquelas empresas que estão ali fazendo um ambiente, corrigindo o seu ambiente de trabalho, fazendo por onde evitar, né, o aumento dos acidentes ou das doenças ocupacionais e profissionais, elas poderão ter uma redução nessa alíquota. Então, eu achei isso muito interessante, porque incentiva, porque, a princípio, o ônus da prova, quando ocorria um acidente, assim, ele era do trabalhador, somente do trabalhador. Ele tinha que comprovar ali que realmente a empresa teve a doença, o acidente ocorreu no exercício do seu trabalho. Né? E agora, através depois da inclusão desse artigo, isso aí possibilitou a responsabilização da empresa também, porque às vezes a empresa fala assim, não, eu não vou abrir a CAT, não vou me responsabilizar, né? E eu acho que isso acontece muito mais, né, quando ocorre tipo um acidente de trajeto, um acidente externo, não ali nas dependências da empresa e tal. Eu creio que quando o que mais acontece nessas doenças assim, nesses tipos de acidente. Porque quando está ali dentro mesmo, não tem para onde fugir, né? Agora, às vezes, é um cliente que está um empregado que está trabalhando externo, né? Trabalha na rua, às vezes aí eles já querem, né, não caracterizar ali o acidente de trabalho. Então, isso aí veio para possibilitar também, porque o mais prejudicado era o trabalhador. Porque aí não tinha, como a gente já falou, não tinha seu FGTS recolhido no período do afastamento, não tinha estabilidade. E futuramente, né, que a gente, às vezes não, a gente nunca consegue saber, só o médico, como você falou, né, tem a capacidade técnica aí para poder entender quando que o paciente dele poderá retornar ao trabalho. Né? Porque o auxílio-doença ele vai ser concedido de acordo com a incapacidade laboral. E às vezes as pessoas têm essa dúvida também. Não é somente a doença em si que possibilita a concessão do auxílio-doença. É a incapacidade para o trabalho. E porque existem doenças que não te impossibilitam de exercer a sua atividade. Talvez a doença que eu tenho no meu trabalho me impossibilite, mas talvez no seu trabalho não te impossibilita de trabalhar. Então, essa aí também, que é aquela caracterização da doença profissional, doença ocupacional, porque às vezes o que para mim interfere no meu trabalho, para você não interfere no seu. Então, eu vou ter... mas o fulano teve a doença tal e ficou encostado pelo INSS. O ciclano já não consegue encostar, né? Ele já vem desse jeito pra gente, falando. Mas aí, é a grande dúvida que as pessoas têm. É medir aí esse nível da incapacidade. O que incapacita ele pode não incapacitar você. E às vezes o INSS indeferiu, mas não interfere no trabalho dele. Né? Aí esse aí que também é um X da questão que a gente... Chega no escritório já assim, né? O meu vizinho, sempre tem um vizinho, né, que recebe alguma coisa. O meu vizinho tem a doença tal e ele conseguiu aposentar, eu também consigo? Calma, peraí. Eu gosto muito do exemplo, assim, da questão de doenças psicológicas, sabe? Porque é uma doença não é palpável, e é difícil, não tem, assim, né? É difícil de caracterizar. E, por exemplo, assim, de repente, um sintoma, a gente já viu uma questão aqui de ansiedade exagerada, né? De repente, para um profissional da área de saúde, que trabalha com cirurgia, por exemplo. Então, né, uma pessoa dessa. Agora, sei lá, a pessoa trabalha repositor de estoque no supermercado. De repente, para essa pessoa, só ansiedade não. Talvez uma depressão já comece a ter outro quadro. Então, vai depender muito de fazer esse link, né? Doença e atividade que a pessoa exerce. Essa questão do NETEP, né, do Nexo Técnico, é uma tabela muito complexa, assim, para quem não é acostumado a utilizar, né, tem que cruzar as informações, fazer uma tabelinha ali e olhando ponto por ponto para ver onde quadra.
E aí a gente entra na questão polêmica agora. Coronavírus, né? Eita, A, isso aí é. a norma prevê, no primeiro momento, e engraçado porque assim, não é agora, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, porque o governo isso, o governo aquilo, não sei o quê, independente de quem seja o governo. Atualmente a gente, né, tem a opção de quem foi eleito, mas independente de quem seja, antes a gente já tinha a previsão de que uma doença endêmica ela não pode ser caracterizada como doença do trabalho, salvo, né, se a pessoa Uhum. comprova exposição e tal, a questãozinha das exceções que sempre tem. Mas, de Sim, modo geral, sim. uma doença endêmica ela não pode caracterizar doença do trabalho, e a gente teve a recente decisão do STF que mandou, né, modificar aí como que fica essa E questão no teu reconhecer o entendimento. pessoal da saúde, né? E O isso pessoal da saúde é bem complicado. Eles estão realmente expostos de modo direto, não tem. Acho que é até difícil fazer um Você questionamento se acha eles que estão essa expostos. decisão do STF vai abrir precedente? Você acha que vai abrir brecha ali para tentar a caracterização em outras áreas que não seja da saúde? Sempre é possível. Eu acho que a gente vê muito. Tem gente aí que tem a capacidade de raciocínio muito aguçada, assim, né? A criatividade é. Mas você a- acha justo o pessoal da Eu não saúde aí acho. ser O pessoal da saúde, considerado como sim. doença ocupacional? O pessoal da saúde, sim, eu acho que nem precisava ter uma decisão nesse sentido e nenhuma norma para isso, uma norma nova para isso, né? Já está bem definido lá que quem tem clara Estão na linha de exposição, frente, né? quem está na linha de frente, a norma já previa isso, já era assim, né? Não precisava de todo esse alarde com isso. Eles realmente estão na linha de frente. A gente vê que os dados estatísticos mostram que eles estão mais sujeitos à contaminação, assim, o grau de contaminação entre os profissionais da saúde é maior do que a média, né, em relação às outras pessoas, às outras profissões. Então, eu não vejo como tem muita discussão em relação à saúde. Talvez abra discussão em outras áreas. Eu não agora sim não consigo imaginar qual, mas tem muita coisa. Talvez quem atende muito público, sei lá, por exemplo, delivery. O cara está constantemente lidando com pessoas variadas, né? Ele está ali Eu acho que o que vai dar para, no meu entendimento, assim, eu vejo a questão dos motoristas de caminhão de também. caminhão. O carreta, caminhão aí que Aham, uma das atividades que não parou, né? Porque aí nós não tivemos aí parou. comércio não parou, o comércio parou, quer dizer, aí os shoppings foram fechados e tal. O pessoal tá trabalhando aí o delivery que você falou, né? Aí dá essa questão de abrir também, talvez, um precedente aí para eles, mas eu acho que uma outra categoria que talvez, né, igual você falou assim, o pessoal tem imaginação fértil, né? Eu acho que talvez seria a questão do pessoal aí dos motoristas de caminhão, de carreta, caminhão, que estão aí, né? Também porque abastece, querendo ou não, a gente sabe, né, que é os caminhoneiros que fazem não, o abastecimento aí E de eles circulam praticamente muito, né? sim, Então, sempre de um município para o sim, outro, de um circulam estado para o muito. outro. Então, eles saem de repente de um estado que a situação está mais controlada e de repente E chega em tem também outro. aqueles, isso, tem aqueles que trabalham diretamente no abastecimento de oxigênio, nitrogênio e tal, nos hospitais, né? Não tem como Funerárias. parar. Aí, ó, a gente foi falar de Aí, ó, criatividade, nós começa a já surgir estamos se ideias. abrindo, ó, a criatividade, ó. As funerárias, É né? isso que é interessante no direito, né? Que às vezes a gente consegue viabilizar possibilidades, né, e criar teses, desenvolver teses. É claro que tem algumas aí que às vezes vão combinar, né? Sim. Sem eira nem beira. Mas existem sim teses boas e que podem dar certo, que pode viabilizar talvez um rendimento, um sustento ali, às vezes, para um segurado, para um trabalhador, né, que está em meio aí a uma dificuldade, porque essa questão da pandemia, ela pegou muito de surpresa, assim, né? Foi uma coisa muito
modificou muita coisa. Então, não era aquela assim, olha, vamos nos preparar, porque vai vir uma época difícil, né? Vamos fazer nossas reservas. Tá? Não, o povo foi surpreendido assim. E tem muita gente que não tá levando a sério ainda, né? Tem. Infelizmente, tem muita gente que, vão permanecer fechado, a economia vai quebrar, vai ficar difícil, é complicado. Mas assim, é complicado, é complicado essa questão de entender como é que vai acontecer, né? Todo mundo de uma hora para outra teve que ficar em casa. E aí vai se virando da forma que pode, né? E cada um foi tentando sobreviver aí da forma que pôde. Tem pergunta? É, não, o Matheus está comentando aqui, ó, motoristas estão em contato nos hospitais, mas não encaixa no grupo de frente. É complicado, né? É essa questão, né? Assim, a gente não tem uma coisa bem clara. Tem muita gente que está tendo realmente contato e não está naquele grupo ali que é dito de frente, né? Então, Uhum, vai ter que explorar bastante aí, vai. desenvolver uma Acho que tese. a gente quando a gente estava começando a se acostumar aí, né, com as reformas que tiveram, começando a entender um pouquinho como que ia ser aplicado na prática, né? Porque na teoria a gente já vinha aí falando, mas não tinha sistema para poder a gente entender Não como que tinha ia nada. funcionar. Veio essa pandemia e aí teve agora que está um pouco mais tranquilo em relação à questão de portarias e leis. Mas teve uma época que você dormia e acordava com uma portaria nova, com a medida provisória nova, com o negócio. E aí a gente Dava falava tempo assim, nem meu de Deus, e dormir, agora? não. Não, era Piscava antes, o aqui olho. em casa nem dava bom dia, né? Falava, saiu uma MP nova, viu? É engraçado porque Dava nem bom dia. vem a MP e vem trouxendo as portarias, né? Tu fecha uma aba aqui do Internet Explorer e abre outra e já tem uma portaria nova. É Já, um negócio absurdo. já. Então, eu acho E assim aí, que essa aí a gente ainda vai ter muitas discussões. Eu creio que todas essas demandas aí, essas legislações que foram. Tem essa questão aí também, a gente está falando especificamente de acidente de trabalho, né? Mas já que a gente entrou nessa questão aí da pandemia, do coronavírus, né? Eu creio que essas MPs trabalhistas aí também que foram editadas, elas vão gerar alguma coisa vão, também futuramente, muitos porque estão. ficaram brechas ali, não sei se pelo calor da rapidez que foi preciso ser feitas, né? Mas é complicado. Um dia uma vem falando uma coisa, no outro dia revoga um artigo só e publica a outra, né? E aí, como é que fica? É complicado. Mas é interessante a gente poder desenvolver essas teses e entendendo e possibilitando aí algum benefício, algo novo, né, pro cliente, que é o que ele espera, né, quando ele procura um profissional, né, especializado em uma área. Com certeza. E dentro dessa situação, caracterizado acidente de trabalho, ele vai ter todos aqueles direitos que a gente já comentou, né? A questão da estabilidade, FGTS. Então, é importante estar atento a isso. E muito mais do que aqueles, por exemplo, da saúde que a gente já sabe que vai ser assim fácil, né, caracterizar, Uhum, mas em outras uhum, situações que você pretenda demonstrar isso, é a questão de provas, né? Não sim. só desenvolver a tese, mas também cuidar de ter um arcabouço de provas relevantes e contundentes daquilo que está argumentando, porque senão não adianta. Eu sempre falo para os clientes aqui que o juiz ele não entra na tua cabeça para saber o que aconteceu de verdade, né? Então, se não tiver prova para demonstrar, ele não vai saber onde que você entrou, com quem que você teve, com quem que você falou, com que tipo de material teve contato ali no desenvolvimento do teu trabalho, para poder saber, não, isso aqui realmente é verdade, eu vou dar. Não é assim, né? Se não tiver as provas bem caracterizadas, demonstrando realmente, o juiz não vai dar. E a gente, É. às vezes, a pessoa fica assim, mas é meu direito. Tá, tudo bem. Mas entre direito e Mas se demonstrar não o teu tiver prova, direito, exatamente. E tem que lembrar o seguinte ainda, a gente está falando de dinheiro público, né? Então, imagina, se sempre for adotar um critério mais flexível e começar a conceder demais, né? Então, aí começa a voltar para a discussão já da reforma, né?
Ah, tá quebrado, faz a reforma. Ah, não, começa a conceder um monte de benefício, aí quebra de novo, faz outra reforma e a gente vive nesse ciclo aí que nunca se acaba. É verdade. Isso é uma realidade. Às vezes, esse, eu acho que esse também é um outro ponto que, às vezes, explicar isso aí, às vezes, para um cliente, né? Para uma pessoa que ele já vem com aquela concepção de que não é o meu direito, como você falou. E, às vezes, o que, que adianta a pessoa ter um direito, mas não conseguir provar, né? A gente tem também essa dificuldade, né? Da mesma forma, tanto o juiz quanto ali, o INSS, que a gente entra na esfera administrativa primeiro, depois para tentar na esfera Sim, judicial, eles não vão partir da premissa ali de que se você colocou na sua peça, aconteceu realmente, porque, né, existe o contraditório, a ampla defesa, e nem sempre o ônus é da empresa. Né? Existem é. coisas que o ônus é do trabalhador, é do segurado, em comprovar, mas isso também não é fácil de Não, não é simples. explicar para isso aí, para quem é uma pessoa que é leiga, né, e já está cheia de problemas, às vezes não consegue retornar ao trabalho, existem várias negativas aí do INSS em relação à concessão, porque às vezes não tem, né, como você falou, um arcabouço de provas capaz ali de possibilitar a concessão do benefício. O que mais Ainda a gente mais. pode complementar? Ação regressiva a gente falou, SAT, RAT, dano moral, dano Falamos. estético. Passamos por quase, Uhum. quase tudo. Só se a gente for começar a aprofundar muito o tema, mas a gente já falou bastante coisa. Auxílio. Falamos aí da Auxílio caracterização, acidente. né? Falamos até de A pensão gente, por morte. a gente não falou de auxílio acidente. É uma hipótese aí, Verdade. né? Com certeza um dos Temos 20 benefícios. minutinhos ainda, é a questão. É uma ótima. Uma É um ótima. benefício. É um benefício muito importante, né? Assim, ele tem algumas características. Eu acho que, E tem muita ah, gente que não que sabe da existência desse benefício. ou até despreza, né? Assim, Uhum. é uma Principalmente indenização. durante esse período da vigência que ele caiu lá para baixo, né? Nesse período da 905, ele era 50%, ficou considerado o valor de 50% do valor da aposentadoria por invalidez, né? Então, ele já houve uma redução Isso é muito bem grande. muito grande nele. Aí, com a revogação da MP, aí voltamos aí, né, a 50% do valor, né, da RMI, né, Tá, do que for Mas, considerado. mas ainda assim, lógico que o valor importante sempre chama atenção, né? Todo mundo discute essa questão do valor, principalmente com a reforma. Agora ficou todo mundo muito atento à questão dos valores, dos benefícios, à redução dos valores. Mas, por exemplo, a gente esquece de casos muito antigos. Essa semana chegou no escritório um rapaz que o acidente dele foi há 2, 3 anos atrás. Né? E ele está com sequelas e simplesmente o INSS cortou o auxílio doença, não fez avaliação para o auxílio acidente, né? E ele está E aí na esse tempo maioria das todinho. vezes eles não fazem, Não fazem, né? E a pessoa eles chega. se fazem, e é que não é fácil também. O INSS, igual você falou aí, ele não faz essa avaliação, não. Não, O auxílio acidente, ele só consegue. Se a pessoa tiver perdido uma perna, perdido um braço, aí sim, agora por sequelas menores, vamos colocar assim, ele não faz essa avaliação aí do auxílio doença pro auxílio acidente, não. não, não faz. Né? E aí, tipo, a gente foi avaliar. Ele chegou no escritório por outra situação, né? Só para continuar a história. Era uma questão trabalhista, outra situação. E aí, conversando, chegou a história do acidente. Eu digo, não, mas peraí, deixa eu ver aqui esses teus laudos. E tinha um da Polícia Técnica, eu não sei na tua cidade como é que é, mas aqui a gente tem o que a gente chama de Polícia Técnica, que é responsável por fazer as perícias da polícia, de acidente de trânsito, todas essas questões. E tinha sido um acidente de trânsito justamente de trajeto, olha só.
que a gente falou no Hum, comecinho da live aqui sobre o acidente de trajeto. Foi um acidente de trajeto, a empresa emitiu o CAT, foi tudo bem tranquilo, e o INSS reconheceu que foi um auxílio doença acidentário, mas não considerou o auxílio acidente depois. Né? Então, sim. eu tenho um laudo pronto já da Polícia Técnica aqui, de um órgão estatal, confirmando que ele ficou com sequelas e que teve redução da capacidade. E o laudo ele é bem explicadinho aqui. Tem, no joelho ele tem uma lesão de tanto, reduziu a capacidade de tanto, ele não pode fazer esforço assim andando de tal jeito. No joelho foi assim, foi assado. No braço foi assim, foi assado. No ombro foi assim, foi assado. Ele tem um laudo muito bom, de um órgão público já. Né? Eu não sei se da época ele apresentou isso no INSS ou não, mas mesmo assim o INSS não concedeu. Né? Quer dizer, uma avaliação específica e a gente vai buscar agora que ele possa começar a receber. Então, tanto dá para buscar lá atrás, muitas vezes. Né? Não só agora, a gente às vezes está muito É, preocupado. Agora, a o pandemia, hoje, né? O isso. presente. Mas esquece de avaliar os teus clientes que chegam no escritório. Uma vez eu fiz até uma postagem, eu estava falando, pessoal, coisas que sempre tem que fazer. É revisar o benefício do cliente, ver se está sendo pago de forma correta, conferir se a cessação foi de forma correta, se existe alguma outra coisa que ele pode ter direito em razão daquela cessação, né? E aí tu consegue realmente fazer uma avaliação real e ver tudo que ele pode ter direito. E não querer ganhar coisa, né? É o direito da pessoa. Você não pode agir Sim, de má fé, querer plantar coisa, querer criar. Mas ver uma situação dessa, né, que ele já tem um laudo da Polícia Técnica aqui dizendo que ele tem todas essas sequelas, né, devidamente demonstrado, não faz sentido ele ficar sem receber, né? Ele não ir atrás do que é dele de direito. Ele paga a previdência, sabe-se lá há quanto tempo, né? Então, tem que ir atrás. Todo caso que chega, tem que fazer essa avaliação. Não tem jeito. E não aí é você só olhar busca, ali. né? E aí tu busca lá atrás. Quer dizer, ó, acidente de trabalho, tá dentro aqui, trajeto que a gente falou lá no comecinho, né? E fazer essa avaliação retroativa de tudo que aconteceu. Com certeza, lógico que existem variações de decisão, mas de modo geral a lei já prevê. É desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença. É, né, as decisões elas vão sempre nesse caminho. Então, vê, 2 anos, 3 anos, né, que o cliente está sem receber, vai ter um retroativo razoável, sem falar que garante uma renda para ele agora nesse período. Né? Sim, sim, com E certeza. dependendo, E né, dependendo, por exemplo, de quem for a pessoa, em vez dele estar brigando para receber um auxílio emergencial, que está dando um monte de problema aí, de repente ele está recebendo um auxílio acidente. E compensa até mais, dependendo das contribuições que ele tinha antes. é porque agora você falou uma coisa interessante aí, com essa questão aí da pandemia, né? As agências fechadas, sem perícia, sem realização de perícia, essa perícia técnica aí que é meio complicada, né? Você não sabe como que o INSS vai se comportar em relação a isso. Então, essa é uma forma de possibilitar uma renda aí. É por isso que é importante ter a visão, quando você olha uma documentação, ter uma visão de um todo, né? Você não, o cliente, a pessoa, o segurado, ele não sabe o que ele tem o direito. Então, assim, a gente tendo esse conhecimento da legislação, né, de tudo, você vai possibilitar talvez um recebimento de um auxílio, porque o auxílio acidente, como a gente falou anteriormente, é um benefício que muitas das vezes as pessoas elas ignoram ou então não sabem mesmo da Não sabe. existência de que tem esse direito, né, e havendo sequelas, porque o INSS ele não faz esse trâmite, essa avaliação de ofício. É. Dificilmente isso E, acontece. É só quando, assim, quando a sequela é a sequela mesmo, é igual a gente falou, a perda de um membro, né? Uma coisa assim que é visível até mesmo para quem não tem capacidade técnica e médica para poder avaliar. Mas do contrário, às não vezes recebe. o E paciente, o até a trabalhador, ele, nomenclatura ele confunde, né? retorna, sim,
Sim, sim. Bom, Ele retorna, né? Às vezes, ou então ao trabalho com essas sequelas, tem essa dificuldade, às vezes é remanejado aí, né? A esse remanejamento de função aí também. E aí, às vezes, há uma redução, às vezes ele perde aquele trabalho e troca essa função, há uma redução do seu salário, né? Pela troca aí de profissão que ele teve que fazer devido a essa sequela, e aí fica aí com essa rentabilidade menor, né? Às vezes é um pai de família, um chefe de família, que precisa prover o sustento da casa, e isso acaba gerando até é, outros tipos de doença pela essa questão até psicológica, né? Dessa sim, redução aí, essa frustração, essa incapacidade que ele, né, se sente de, eu trabalhei minha vida inteira nessa função e agora, devido essa doença, esse acidente, eu não consigo mais exercer o que eu exercia antes e não consigo ter a renda que eu tinha antes. Então, às vezes, a rentabilidade da família diminui e gera uma frustração grande para a pessoa. E às grande, vezes ele não sabe mesmo que não tem direito a receber esse benefício, esse auxílio acidente. com certeza, né? E aí vem as teses, né? Eu tava vendo umas teses esses dias. É, cara, voltou a trabalhar, não tem direito. Mas peraí, o benefício é para redução de capacidade, né? Não é para não poder mais Sim. trabalhar. Para não poder trabalhar tem aposentadoria por invalidez. Então Sim, tem que ser bem levantado e não esbarrar, não parar, né, no primeiro argumento que esbarrar, que a gente vê defesas que levantam cada tipo de tese assim que eu falo, ué, será que sou eu que tô doido ou, né, não, calma aí, lê direitinho, porque mas né, o é benefício está complicado. lá, o benefício está lá. Então, nós Vamos temos fazer um alguns resumão? minutinhos finais, só para a gente dar aí uma pincelada para a gente finalizar. Temos aí 5 minutinhos para a gente 5 minutinhos pincelar tudo já, né? e passou Vamos lá, rápido e finalizar. passa rápido. Ó, vou fazer o meu resumão, se quiser tu faz o teu, complementa. Vamos. Então, lá vai, travou agora. Doença de trabalho, acidente de trabalho, né? Decorrente das doenças ocupacionais, um evento abrupto, um acidente mesmo, assim, uma queda, alguma coisa, um corte, uma caixa que caiu na cabeça, vão dar direito para o trabalhador auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e possíveis indenizações trabalhistas, né? Dano moral, dano estético e também pensão da empresa, tanto para o trabalhador quanto de repente para a pessoa viúva que ficar. Para a empresa, aumentos de custos, também com pagamento dessas mesmas indenizações e com o aumento das alíquotas de SAT, RAT e GIL-RAT, né? Tudo vai ter um reflexo aí para uma empresa que tem uma folha de pagamento muito grande e ações regressivas também no INSS cobrando isso tudo. Acho que é um resumo em tópicos, né? Não dá Isso, né? para E aí, com levantar a todos os argumentos loucos. caracterização do auxílio, do acidente de trabalho, né? Temos aí a questão da manutenção do pagamento do FGTS no período do afastamento, bem como a estabilidade ao retornar ao trabalho aí de pelo menos de 12 meses, que prevê a lei, né? Então, a gente tem também esse reflexo aí no trabalhista. E a questão dos valores, né, no previdenciário, que nós temos em caso de morte, né, se for um acidente que gere aí a morte do trabalhador, né, o reflexo na pensão por morte, que é o aumento, né, do valor dessa pensão, que ela vai ser paga no valor de 100% da RMI e não em cotas, né, como hoje depois da emenda constitucional 103, está sendo paga. Acho que falamos tudo, né? Falamos tudo, cobrimos bastante coisa aí. Foi muito bom. Queria Foi, muito foi, travou agradecer. aqui. Travou? Voltou? Ei, Agora tá voltou. travado?
Ah, Voltou. quero muito agradecer você pelo convite, por ter entrado em contato comigo, feito o convite para estar, né, nessa tarde, falando um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão relevante. E quero te parabenizar também pelo trabalho aí que você está fazendo nas redes sociais. Eu tenho acompanhado aí os posts muito bons. Continue, Deus abençoe cada vez mais seu trabalho aí no Acre. Que seja próspero, que seja de sucesso e que Deus esteja sempre te abençoando, te cobrindo de bênçãos. E estamos aqui sempre que você Estamos precisar aí. de alguma coisa. Vamos repetir, vamos marcar outra vez, se Deus Vamos quiser. marcar outra lá do empreendedorismo e outra de previdenciário, né? O tema é grande, a gente se distrai Isso, não bastante, dá cria para. novas ideias. Sim, é bom. Agradeço Eu também a acho essa disponibilidade. troca. Isso, essa troca de experiências que a gente tem tido nessas lives, eu acho um aprendizado muito grande. A gente conhece outras pessoas, igual eu tive a oportunidade de conhecer você, o seu trabalho, e aí a gente também troca essas experiências de práticas, né? Você do seu tempo aí que você tem de advocacia e vai trazendo assim um conhecimento técnico, né, para quem está começando, para quem está aí iniciando essa jornada aí, eu acho muito legal e por isso que eu acho tão válido a gente tirar o nosso tempo para estudar, preparar aqui e vir trazer um conteúdo de importância aqui nas redes sociais. Então, meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade, tá? Que Deus abençoe todos nós, né? Vai ter Amém. muito trabalho aí pela frente, vai vir muito trabalho, né? Eu acho que em todas Se as áreas, Deus mas quiser. previdenciário e trabalhista com certeza são áreas que vão ser muito afetadas. Então vem muito trabalho, quem está a fim de entrar nesse ramo agora, né? E as lives, quem mais aprende é a gente, né? Tem que estudar para não falar besteira aqui. É verdade. E sem falar que a troca de experiência que você falou, né? Às vezes a gente, no dia a dia, termina que não consegue ter uma ideia para algo e aqui cai a ficha de alguma coisa, ou até um modo diferente que o colega faz, né? Esses dias eu tive uma experiência também com um rapaz que falou, eu faço não sei, faz de um jeito X. Eu, cara, legal, nunca fiz desse jeito, mas dá certo também. Então vou começar a complementar essa ideia dele agora aqui no que eu faço, né? Tudo bem que eu estava fazendo, já tá dando certo, mas de repente algo a mais, Mas né? se Uma for prova a para mais. somar, eu acho isso aí. Exatamente. Eu Daiane, acho que essa obrigado. questão da gente somar, eu acho isso muito interessante. Que às vezes Muito a importante. gente tem uma visão muito egoísta, né? Eu sei, não vou passar para o colega. Né? Eu acho Passou isso essa que eu acho que fase tem já. espaço para todo mundo. E o que a gente puder somar, eu pelo menos sou assim, o que eu puder somar, agregar na vida de uma outra pessoa, eu fico muito feliz, porque eu acho que é bíblico, né? A gente compartilhar, a gente precisa amar o nosso próximo e dividir, compartilhar. Então é isso que a gente faz aqui. Com certeza, muito bom. Muito obrigada. Quer que deixe salvo? Vamos deixar Pode salvo? deixar. Pode deixar que eu vou Vamos deixar. baixar e vou Agora jogar lá fica. pro YouTube. Tá? Aí eu te mando Então o link. fechou. Fica lá no GVT agora. Eu tenho que me ensinar esse negócio aí de baixar lá do GVT, hein? Vou chamar no Vou... direct para aprender esse Chama lá que negócio eu vou te aí. dizer como é que baixa e bota no YouTube. Então Tchau, Daiane. tá, Jóia. Obrigado. Fica com Deus. Também. Obrigada. Tchau. Tchau.